A paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pregador do Evangelho, o pastor Renato Luz. E eu quero estar trazendo mais uma mensagem da poderosa Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, que tem como título A Tentação de Jesus. Prepare uma caneta, glória a Deus. Prepara aí uma folha, um caderno de anotações. Vamos estar, aleluias, entrando nessa palavra nesse dia. Mateus capítulo 4, verso de número 1. Fala assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente os transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e os serviram. Aleluia, Jesus. Enaltecido é o nome santo de Jesus. Aqui Mateus, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, aleluias, está contando a tentação de Jesus. O momento em que o Senhor Jesus teve um encontro com o próprio diabo, que é Satanás. Onde inicia-se a palavra falando: E foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Glória a Deus, para ser tentado pelo diabo. Glória a Deus. Observe o que a palavra diz, já que de início: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado. A palavra fala que o Espírito conduziu Jesus para o deserto. Glória a Deus. E o que é deserto? Aleluia, Jesus. O que é deserto?
Deserto é um lugar de solidão. Deserto é um lugar de escassez. Deserto representa escassez. Não existe bonança no deserto, não existe rios no deserto, não existem plantações no deserto. Então o deserto representa escassez. Deserto representa escassez. Deserto representa escassez. Aleluias. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Aleluias. Sabe o que isso significa? Aleluias. Que às vezes o Espírito de Deus nos conduzirá ao deserto. Às vezes o Espírito de Deus nos conduzirá ao deserto. Observa que foi o próprio, então foi conduzido Jesus pelo Espírito. Foi o Espírito que conduziu o Senhor para o deserto para ser tentado. Às vezes o Espírito de Deus nos conduzirá para este lugar aqui, o deserto, para um lugar de escassez, para um lugar de solidão, para um lugar, aleluias, de angústia, porque Jesus, aleluia, estava nessa situação ali, necessidade, um lugar de necessidade. Jesus estava com necessidades, um lugar, aleluia, de precisão, porque Jesus precisava se alimentar. E às vezes o Espírito nos conduz para o deserto. Aleluia. Quem sabe você está passando por alguma situação de escassez, de deserto, mas calma. Às vezes o Espírito nos conduz para estes lugares, para sermos provados, para sermos, aleluias, aprovados por Deus. Anota isso aí. Aleluias. Aleluias. Às vezes o Espírito nos conduz ao deserto. Às vezes o Espírito nos conduz ao deserto. Deserto representa escassez, necessidade, representa solidão, representa necessidade. Às vezes nós estamos no deserto aqui, ó. Deserto também representa um lugar onde se perde a direção. Aleluias. Porque você olha para um lado e para o outro e você só vê areia. Aleluias. Você olha para todos os lados e você não sabe o caminho, porque no deserto ninguém sabe, não se sabe o caminho. Aleluias. Deserto, aleluias, representa um lugar onde se perde a direção. Deserto representa um lugar onde se perde a direção. Muitos se perdem no deserto. Muitos entraram no deserto, às vezes guiados pelo Espírito, para ser provado e aprovado, e muitos
nesse deserto, perderam a direção, não encontraram o caminho de volta, não encontraram o caminho da saída, porque deserto é um lugar onde se perde a direção, deserto material. Só pessoas muito experientes, acostumadas, conseguem entrar no deserto e ser guiado ali no deserto, por experiência, quem sabe muitas das vezes pelos astros. De alguma forma eles conseguem a orientação, eles conseguem cruzar desertos por experiências, mas, aleluia, deserto é um lugar onde se perde a direção. Se eu entrar no deserto hoje, agora, eu não vou saber a saída, não vou saber como sair dele, eu não vou saber qual direção tomar, o sul, o leste, ou oeste. E muitas pessoas são muitas das vezes guiados pelo Espírito ao deserto, e muitas pessoas perdem a direção lá no deserto. Pastores, evangelistas, pregadores, presbíteros, obreiros perdem a direção no deserto e estão lá perdidos no deserto, no lugar de escassez. Uma vez eu estava, aleluias, fazendo um trabalho, né? Fazendo um trabalho, fazendo uma obra, aleluias. E ali chegou um rapaz e pediu para pegar água nesse lugar. Sempre mendigos iam até lá e pediam comida e pediam água, e lá do lado, aleluias, havia uma casa de mendigos, pessoas drogadas. E ali aquele rapaz foi até mim, pediu água para tomar banho ali naquela obra. E ali eu cedi, deixei ele pegar água, que eu trabalho com construção. Aleluia, estava construindo uma obra ali. Aleluias. E ali aquele rapaz, ele, aleluia, Jesus, começou a me olhar. Ele começou a olhar para mim e eu olhando para ele, e ali ele falou: eu estou conhecendo você. E eu falei: também estou te conhecendo. Aleluias. E ali, depois de alguns momentos, ele falou: você é a pessoa que ia lá pregar na igreja tal. E eu falei: realmente, eu tive algumas agendas ali naquela igreja, eu estive algumas vezes ali. Aí eu lembrei dele, eu falei: e você é o obreiro fulano, você era obreiro daquela igreja, eu lembro de você. E ele falou: sim, eu era obreiro de lá. E eu olhei para ele, irmãos, mendigo, sujo, dormindo na rua, aleluias, completamente perdido. Eu não acreditei, eu falei: rapaz, eu não acredito que é você que está nessa situação, eu não acredito que é você que está assim, dessa forma. E fiquei, de queixo caído, vendo aquele obreiro que outrora do altar, outrora ministrava a palavra, outrora estava ali fazendo a obra, e agora mendigo, irmão, sujo, dormindo na rua. Por quê? Porque entrou no deserto, e deserto é lugar onde se perde a direção. Aleluia, Jesus. E ali aquela pessoa perdeu a direção do Espírito. Aquela pessoa, quem sabe, entrou no deserto, mas não conseguiu mais voltar. E ali eu preguei a palavra para ele, ele me fez alguns questionamentos e algumas murmurações, e eu fiz o que pude, pregando a palavra ali. Mas fica o exemplo: deserto é um lugar onde se perde a direção. Então, se você está no deserto, acalma o teu coração, ouça a voz do Espírito de Deus, aleluia. O Espírito de Deus, aleluia, te tirará do deserto. O Espírito de Deus cuida de você no deserto. O Espírito de Deus, aleluia, está contigo no deserto.
Deserto representa escassez. Às vezes o Espírito nos conduz ao deserto. Deserto representa um lugar onde se perde a direção. Aleluias. E o Espírito, foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí aqui o versículo 2: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Aleluia, Jesus. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Isso fala, aleluias, da nossa jornada. Aleluias. E o momento da fome. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Sabe, o diabo, ele não veio no primeiro dia, ele não veio no segundo, ele não veio no 10º, ele não veio no 20º, e ele só apareceu quando Jesus teve fome. Aleluias. Só quando Jesus teve fome. Aleluias. Só no momento em que Jesus realmente ali necessitava fortemente se alimentar 40 dias e 40 noites, ele esperou a hora da fragilidade. O diabo esperou a hora da fragilidade. O diabo esperou a hora da fragilidade. Aleluia. Sabe que o diabo ele espera essa hora aqui? Aleluia. A hora que nós estamos frágeis. Aleluia. A hora da fome. Aí ele chega, aleluia, justamente nessa hora aqui. Aleluia. Para tentar Jesus no momento da fraqueza. Ele chega no momento da necessidade, da fragilidade. Números capítulo 11, versículo 23. A Bíblia fala que o povo de Israel começou a desejar as comidas do Egito, os manjares do Egito, os peixes do Egito, as cebolas do Egito. O Egito representa o pecado. Aleluias. E de repente o povo de Israel, na hora da fragilidade, desejou voltar para o Egito. O Egito, aleluia, tinha comida, tinha banquete, mas representa escravidão. O povo só se lembrou dos banquetes e dos manjares, mas não se lembrou que outrora eram escravos, que outrora serviam a Faraó, que outrora usavam correntes, que outrora estavam presos sem liberdade. Na hora da fragilidade, o povo de Israel desejou voltar. Aleluias. E na hora da nossa fragilidade, o diabo vai se manifestar justamente nessa hora. Aleluias. Ele vai aparecer justamente na hora da fragilidade, não vai aparecer na hora da bonança. Ele vai aparecer na hora do deserto,
na hora da escassez, na hora da fragilidade, para nos provocar, para nos tentar, para nos afrontar. No momento da fome. Quem sabe você está já padecendo há tanto tempo no deserto, há muitas semanas no deserto, mas suporta, permaneça, creia, aleluias, fique firme, porque vai ser na hora da fragilidade que você vai ser tentado, na hora da dificuldade que você vai ser tentado, na hora da escassez, na hora do deserto, aleluias, que você vai ser tentado. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Versículo 3. Glória a Deus. Versículo 3. Aleluias. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Olha o que o tentador falou. Aleluias. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Olha, Jesus estava com fome, 40 dias e 40 noites. Aleluias. No momento ali da fome, o tentador chega e fala: se tu és Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és crente, então porque tu necessita de comida? Se tu és servo de Deus, porque na tua casa não tem alimento? Tá vendo? É isso aqui que a palavra está dizendo. Se tu és servo de Deus, porque tu está desempregado? É isso que o tentador está falando. Se tu és servo de Deus, porque tu necessita? Se tu és servo de Deus, Joé, transforma essas pedras em pães, mata a tua fome, sacia a fome da tua família, sacia a fome da tua casa, paga as tuas dívidas se tu és Filho de Deus. É isso que o tentador está falando. Ele vem na hora da fragilidade, da escassez, ele vem na hora do deserto. Aí o versículo 4 fala assim, ó: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se tu és Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Você não entendeu? Aleluias. Olha o que Jesus fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está falando assim, ó: nem só de momentos bons vive o homem, aleluias, nem só de alegria vive o cristão, nem só de vitória vive o servo de Deus, nem só de conquistas vive o servo de Deus, nem só de alegrias vive o servo de Deus, nem só de banquetes vive o servo de Deus, nem só de fartura vive o servo de Deus, nem só, aleluias, de bonança vive o servo de Deus, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de momentos bons vive eu e você, mas nós vivemos da palavra de Deus. Toma posse da palavra de Deus, se sustenta na palavra de Deus, agarra na palavra de Deus, que é ela que nos garante a vitória, é ela que nos garante a luz.
Glória a Deus. O diabo fala: se tu és filho de Deus, aleluias, transforma estas pedras em pães. E Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, aleluias, nem só, anota isso, de momentos bons viverá, nem só de momentos, aleluia, Jesus, nem só de momentos bons viverá você e eu, nem só de momentos bons viverá você e eu, aleluia. Não é só de alegria a nossa vida, não é só de conquistas, mas nós vivemos de toda a palavra, glória a Deus, de toda a palavra que sai da boca de Deus, que sai da boca de Deus. Nós sobrevivemos de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deserto representa escassez. Às vezes o Espírito nos conduz ao deserto. Deserto representa um lugar onde se perde a direção. Aleluia. O diabo esperou a hora da fragilidade. Nem só de momentos bons viverá você e eu, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui no versículo 6, porque está escrito, o diabo fez a proposta, disse, ele levou Jesus, aleluias, à cidade santa e colocou-o no pináculo do templo e falou: lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os anjos, aleluias, aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos. O diabo, ele cita o Salmo 91, glória a Deus, ele cita aqui o Salmo 91, aleluias. Olha só, ele usou a própria palavra de Deus para tentar confundir Jesus. Aos anjos dará ordem a teu respeito. Esses anjos, eles vão te proteger. Aí Jesus também usa a palavra de Deus e fala assim: olha, está escrito também: não tentarás. A palavra de Deus fala assim: ó, estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Agora, porque algo mortífero não fará dano a um profeta, a um emissário do reino, a um, aleluia, discípulo de Cristo, só porque a palavra fala que não fará dano algum, eu vou tomar esse veneno desnecessariamente? Não. Porque a palavra fala: não tentarás. Então o diabo, ele usa um versículo fora do contexto para confundir a mente de Cristo. E muitas das vezes pessoas estão sendo usadas pelo maligno para tirar versículo fora de contexto e fazer uso à vontade para seus próprios benefícios. Pessoas estão usando a palavra de Deus e adaptando esta palavra para seus próprios benefícios particulares, interpretando versículos fora do contexto, aleluias, e assim estão confundindo a mente de muitas pessoas.
mas o evangelho puro, não confunde, o evangelho puro é pleno, aleluias, é limpo, é salvação, é libertação. Então não tentarás o Senhor teu Deus, aleluias. Absolva a palavra, absolva o evangelho puro, não seja confundido com falsas doutrinas. Só porque fala versículo, só porque fala da Bíblia, não significa que é de Deus, porque o próprio diabo está falando. O Salmo 91 aqui, ele é o próprio diabo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluias. Eu vou anotar aqui, ó, para você entender. O diabo também usa a Bíblia. Glória a Deus. O diabo também usa a Bíblia. Cuidado mesmo, porque, aleluia, o diabo está confundindo a mente de muitos com falsos evangelhos, falsas doutrinas. Ele sabe melhor do que muitos a própria palavra de Deus, e ele usa aqui, mostra seu conhecimento, aleluia, tentando confundir Jesus. Vamos lá, mais uma tentação. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Glória a Deus. Olha o que a palavra diz, que o diabo levou Jesus a um monte muito alto, glória a Deus, e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e diz: tudo isso eu te darei, se prostrando me adorares. Observa bem, aleluias, que o diabo mostrou todos os reinos do mundo, os reinos, aleluias, da terra, e falou assim: ó, eu vou te dar tudo, se tu se prostrar, glória a Deus, e me adorar. Observa que Jesus, ele não contesta o que o diabo falou. Ele falou assim, ó, os reinos, e olha quanta glória, aleluia, Jesus, e olha quanta glória há neles, e eu vou te dar tudo. O Jesus não falou assim: olha, esses reinos não são teus. Jesus não contestou e falou: você está mentindo. Olha, ele falou: os reinos do mundo são meus, e olha a glória deles, eu vou te dar tudo se tu se prostrar e me adorar. Jesus não contesta, porque realmente os reinos deste mundo estão sobre o poder dele, do maligno. É por isso que em muitos países o evangelho não entra. É por isso que em muitos países mata-se missionários, queimam-se bíblias, matam-se cristãos, porque os reinos deste mundo estão nas mãos do maligno. Observa-se nos últimos dias, aleluias, que muitos governos se levantam contra o evangelho, e isso está se eclodindo, está crescendo, aleluias. Então, o maligno tem o poder de influência, ele tem o poder de governo
sobre os reinos deste mundo. Por isso que tem tanta tragédia, por isso que há tanta corrupção, por isso que há tanta destruição, porque os reinos deste mundo, aleluia, estão sobre principados, sobre poderes das trevas. E ele disse, disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Jesus veio para quê? Jesus veio para quê? Para ser rei. Jesus veio para ser rei. Aí o diabo oferece um atalho. Eu vou anotar e vou explicar. O diabo oferece um atalho. Um atalho. O diabo oferece um atalho. Jesus veio para ser rei. Não precisa ir para o Calvário, não precisa morrer, não precisa padecer, não precisa derramar o seu sangue. E eu vou te dar todos os reinos. Você não veio para ser rei? Eu vou te dar todos os reinos da terra se tu se prostrar e me adorar. O atalho foi oferecido ao rei, aleluias, a Cristo. Um atalho, sabe, muitas das vezes o inimigo vai colocar atalhos, o diabo vai oferecer atalhos em nossas vidas para nos tirar do verdadeiro propósito de Deus conosco. Deus tinha um propósito com o Senhor Jesus? Sim. Mas o diabo ofereceu um atalho e falou, não é por aí não, eu vou te oferecer um caminho mais fácil, um caminho mais saudável, um caminho bom. E eu fico observando, aleluia, quantas pessoas aceitam tomar esse atalho, pessoas que louvavam a Deus na casa do Senhor, que louvavam para Jesus. Aí o diabo chega e fala assim, não, peraí, você tem uma voz tão bonita, vamos louvar para o mundo, vamos louvar para as festas. Eu te ofereço um atalho, você não precisa ficar dentro da igreja, eu vou te dar os palcos, eu vou te dar os holofotes do Brasil, vou te dar os holofotes do mundo. Saia da igreja, saia do propósito de Deus na sua vida, saia da Bíblia, Deus não está com nada, eu vou te dar tudo. E assim muitos largam de louvar para Jesus, largam o propósito de Deus na vida deles e aceitam o atalho. O atalho, aleluia, Jesus, o atalho. E vão louvar para o mundo, e vão cantar para o mundo, e as suas canções estão embriagando pessoas. E as suas canções estão destruindo famílias, e as suas canções estão destruindo casamentos, e as suas canções estão aí sendo instrumentos do diabo. Essas pessoas que aceitam tomar um atalho, elas largam de ser instrumento de Deus para ser instrumentos do diabo. Ah, mas eu não estou fazendo nada. Eu só estou louvando. Você está sendo instrumento do diabo, porque as tuas canções estão destruindo casamentos, famílias, estão levando homens e mulheres ao alcoolismo, à dependência, à perdição eterna. Aleluia! As pessoas estão sendo levadas à perdição eterna, porque muitos aceitaram a proposta, aceitaram o atalho. Não precisa padecer, não precisa ir à cruz, não precisa do Calvário, não precisa da renúncia. Os reinos do mundo eu vou te dar, se tu se prostrar e me adorar. E muitos se prostraram, e muitos se prostraram, e muitos aceitaram o atalho. Não aceite o atalho, não aceite o atalho. Seja fiel a Deus. Seja fiel à palavra de Deus. Glória a Deus. Último versículo. Então, glória a Deus. Último versículo. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Oh, aleluia.
Depois de toda a tentação, o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Depois de toda a tentação, toda a escassez, toda a renúncia, o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Os anjos chegaram no deserto, aleluia, e serviram Jesus um banquete, aleluia, porque Jesus tinha fome. Então, depois de toda a tentação, Deus tem uma mesa preparada para você no meio do deserto. Depois de toda a tentação, os anjos de Deus te servirão. Vale a pena suportar, vale a pena, aleluia, renunciar o atalho, renunciar às propostas, renunciar à tentação, porque os anjos de Deus te servirão no meio do deserto. Anota isso aí. Deus tem, aleluias, Deus tem uma mesa preparada, aleluias, para você no meio do deserto, aleluia, Jesus. Deus tem uma mesa preparada para você no meio do deserto. Chegando ao fim aqui de mais um vídeo. Esse foi o vídeo A Tentação de Jesus. Glória a Deus, a tentação de Jesus. Glória a Deus. Deserto representa escassez. Deserto, aleluias, às vezes o Espírito nos conduz ao deserto. O deserto representa o lugar onde se perde a direção. O diabo, aleluias, o diabo esperou a hora da fragilidade. Aleluias. O diabo vem só no momento, nem só de momentos bons viverá você e eu, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo também usa a Bíblia, vimos aqui também, o diabo ofereceu um atalho. E por último, Deus tem uma mesa preparada para você no meio do deserto. Senhor, meu Deus, abençoa cada pessoa que ouviu a pregação do Teu Evangelho, abençoa cada vida que foi impactada com a Tua poderosa palavra nesse momento. Derrama bênção especial, fortalece, encoraja, reveste, dá ânimo, alento sobre a vida de cada um, em o nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês e guarde vocês no amor dele, de Cristo.